Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam em seus lares. Eu me chamo Karina e você está em mais um encontro com a palavra. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação da noite, gostaria de pedir que os irmãos curtam, compartilhem e ativem o sininho das notificações. Isso ajuda na divulgação do nosso canal. Gostaria de pedir também para os irmãos procurar a nossa igreja nas redes sociais ipi.rioacima. E você que ainda não conhece, será muito bem-vindo nos nossos cultos, que são esses: nas quartas-feiras, noite de oração às 19h30 e aos domingos, 2 horários, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, temos classes para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, e à noite às 19h30. E agora vamos para a meditação da palavra. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento nós iremos meditar na Palavra de Deus e nós estamos aprendendo sobre as bem-aventuranças. Por isso, neste momento, eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 5, nós iremos ler o verso de número 4. Mateus, capítulo 5, verso de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece que Jesus está falando algo diferente para as pessoas aqui. Se nós prestarmos atenção, é um pouco estranho as palavras de Jesus. Se você estivesse no meio da multidão naquele dia e ouvisse essas palavras, o que você pensaria? O que será que este homem quer dizer? Qual o significado disso? Será que ele está dizendo que para sermos felizes temos que chorar? Porque nós aprendemos na semana passada a respeito da palavra bem-aventurado, que ela significa felizes, muito felizes. Será que Jesus está dizendo que aqueles que choram é que são felizes? Será que o cristão ele precisa viver uma vida de tristeza, uma vida de choro para ser feliz? Para entendermos o que Jesus está dizendo aqui, precisamos analisar com cuidado o significado da palavra choro. Jesus está se referindo a chorar neste momento ao mesmo significado que nós encontramos lá no Antigo Testamento, quando os irmãos de José chegam até Jacó e dizem que José está morto. Então diz a palavra que Jacó chorou de uma tal forma que não podia ser consolado. Esta palavra ela tem o mesmo sentido que Jesus usou aqui. É um choro profundo, um choro intenso, um choro sentido. Alguns teólogos colocam como o choro da alma. Jesus está dizendo que aqueles que choram são felizes. E esse choro da alma, ele não pode ser produzido artificialmente. Ele não pode ser produzido por uma simples emoção. Ele não pode ser produzido por um capricho, por uma circunstância, mas ele vem do profundo do ser humano. Com certeza, esse choro que Jesus está se referindo aqui não pode ser um choro teatral. Como diz aquele ditado, lágrimas de crocodilo. Não pode ser um choro falso, um choro sem sentido, como o choro de Acabe, quando não conseguiu possuir as vinhas de Nabote
E diz o texto, lá no Antigo Testamento, que ele chorou, mas era um choro desnecessário, um choro falso, um choro da inveja. Não é este choro que Jesus está se referindo aqui. Jesus está se referindo a um choro mais profundo, um choro de convicção, um choro de desespero, o choro ao qual o Senhor Jesus está querendo transmitir para as pessoas, para a multidão naquele dia e para nós que estamos lendo a sua palavra hoje. É um choro que somente a convicção de quem nós somos, do nosso pecado, da nossa miséria, pode trazer. É um choro do arrependimento verdadeiro. É um choro produzido pela obra do Espírito Santo dentro da vida daquele que crê em Deus. Este choro não é o choro de Judas, porque diz a palavra que Judas chorou depois de ter traído Jesus. E ele se arrependeu e ele devolveu as suas moedas de prata, mas ele estava condenado. E é interessante, porque se olharmos a atitude de Judas, ele chorou, se arrependeu, mas não se livrou da sua condenação, porque o seu choro não produziu um arrependimento sincero e verdadeiro. O seu choro produziu dentro dele um remorso incurável e desesperador que o fez tirar a sua própria vida. Diferentemente de Pedro, o choro de Pedro, quando Pedro nega a Cristo por 3 vezes, produz em Pedro um choro de arrependimento, mas um arrependimento para a vida e não para a morte. Porque quando Jesus ressuscitou e Jesus teve uma conversa com Pedro, Pedro ali foi curado. E nós vemos na história do Novo Testamento o que o apóstolo Pedro fez para o Evangelho e como ele entregou a sua vida até o seu último dia para servir ao Senhor. Então, este choro que Jesus diz que bem-aventurados os que choram, são aqueles que produzem o choro do arrependimento, o choro que traz vida. Felizes são aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, a sua fraqueza espiritual, a sua pobreza espiritual, e choram e clamam e pedem socorro para Deus. Felizes são essas pessoas. Jesus está dizendo para aquela multidão que quando eles estiverem chorando, clamando a Deus no seu íntimo, na intensidade ali da sua agonia, eles serão felizes. Mas por que essas pessoas alcançarão a felicidade? Porque são felizes as pessoas que choram de uma forma tão intensa, tão agônica, como Jesus está dizendo aqui, que tem um significado muitas vezes de um choro desesperador, um choro incontrolável dentro do seu ser. Porque Jesus diz que essas pessoas serão felizes. Porque assim como Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Jesus está dizendo que esse choro, ele não vai ficar no vazio, ele não vai ficar sem resposta, ele vai encontrar consolo, ele vai encontrar amparo. Por isso, essas pessoas são felizes, porque eles encontrarão aquilo que eles estão buscando. Aquele que se arrepende, que chora, que clama,
que não aceita o seu pecado, que não se conforma com a maldade, que clama a Deus por um coração puro, por um coração santo. Felizes serão essas pessoas, porque eles encontrarão aquilo que eles estão buscando. Eles encontrarão alívio para o seu choro. Eles encontrarão respostas para as suas dúvidas e inquietações. Jesus está prometendo a essas pessoas que elas serão muito felizes, porque elas encontrarão a Ele. Ele é o consolo. Ele é aquele que traz a resposta. Ele é aquele que traz a vida para aqueles que choram. É Ele que tira a perturbação do coração. É Ele quem traz a paz, a calma para dentro do espírito do ser humano. O ser humano não encontrará paz enquanto não encontrar o seu Salvador. Enquanto ele não derramar a sua alma diante dos pés do Senhor, ele não encontrará descanso neste mundo. Ele viverá tudo o que este mundo pode oferecer, os prazeres, as alegrias, mas dentro da sua alma estará um vazio que somente Deus pode preencher. Ele não encontrará descanso enquanto não encontrar o seu Senhor. Nós fomos feitos para estarmos na presença de Deus e por causa do pecado nós nos afastamos dele. E enquanto nós não nos aproximarmos novamente, por meio de Jesus Cristo, que nos salva, que perdoa os nossos pecados e que nos dá uma nova vida, nós não encontraremos paz neste mundo. E o nosso choro continuará sendo um choro de agonia, um choro de aflição, porque a nossa alma ela geme, ela clama, porque ela quer ficar próxima do seu Criador, do seu Salvador. Enquanto nós não chorarmos de verdade, nós não seremos consolados. Martyn Lloyd-Jones foi um grande pregador do século passado. E em muitas de suas pregações ele lamentava que hoje a Igreja de Deus não chora. A Igreja de Deus hoje se encontra com os olhos secos, porque a palavra não chega até a igreja. Hoje, assim como na época de Martyn Lloyd-Jones, é muito se falado a respeito da felicidade, como se o cristão ele não pudesse viver uma tristeza, como se o cristão não pudesse chorar, como se chorar fosse um motivo de derrota, de vergonha, quando Jesus diz que felizes são os que choram. Nós precisamos quebrantar o nosso coração, precisamos voltar o nosso coração para Deus, num choro de arrependimento, clamando por misericórdia, para nós encontrarmos consolo. Enquanto nós não chorarmos, enquanto nós não clamarmos, nós não seremos felizes e nós não encontraremos consolo, nós não encontraremos descanso para as nossas almas. Precisamos buscar o Senhor, precisamos clamar, chorar, se derramar aos seus pés, para que Ele venha ao nosso encontro como Ele prometeu. Somente aqueles que creem que em Cristo nós encontramos consolo, somente aqueles que têm fé no Senhor, somente esses são os que choram, somente esses são os felizes. Como diz o Salmo de número 30, versículo de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Por isso Jesus diz que esse choro, ele é bendito. Ele traz felicidade, porque vem o consolo, e o consolo é o nosso Senhor. Que possamos nos apegar nesta bem-aventurança e vivermos uma vida quebrantada, uma vida de humildade, uma vida de reverência e mansidão na presença do nosso Senhor. Que o nosso Senhor nos console, que o nosso Senhor nos guie e ilumine o nosso coração para que possamos entender a sua palavra e colocarmos em prática. Que possamos estar com os nossos olhos fixos no nosso Salvador e não olhar para este mundo que prega o contrário, este mundo que prega que temos que viver a nossa vida intensamente, porque a nossa vida é curta, mas nós precisamos entender que, como cristãos, a nossa vida neste mundo é curta, mas nós temos uma eternidade. Nós precisamos viver a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie e nos ilumine, que o nosso coração se derrame na presença de Deus dia após dia e que Ele nos ajude a termos um coração quebrantado. Até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um bom final de semana a todos e até lá. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor,